Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados nas telas do mundo todo por meio das nossas plataformas digitais. Nós realizamos hoje a terceira sabatina do nosso ciclo de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, aqueles mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. O nosso convidado disputa a sua primeira eleição. Ele fez carreira como servidor público e ficou conhecido pelo perfil técnico, ocupando cargos de confiança nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer. Mas foi com Jair Bolsonaro que ele chegou ao primeiro escalão, como ministro da Infraestrutura. E, por ideia do presidente, foi alçado à política. Mudou o seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para São Paulo, a fim de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, o que suscitou críticas dos adversários e um recurso à Justiça Eleitoral, que foi indeferido na semana passada. Para falar sobre a sua estreia na política e também sobre o cenário nacional, está no centro do Roda Viva hoje o pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio de Freitas nasceu no Rio de Janeiro. Tem 47 anos, é casado e tem 2 filhos. É engenheiro formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, com pós-graduação na área de gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje é militar da reserva. No Exército, chefiou a seção de engenharia do Brasil na missão das Nações Unidas no Haiti. Em 2008, deixou a carreira militar para assumir cargos públicos. Começou como analista de finanças na Controladoria Geral da União. Com certificados de extensão em Londres e Roma, passou a ocupar cargos cada vez mais importantes no cenário nacional. No governo Dilma Rousseff, entrou para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Também atuou na Câmara dos Deputados como consultor legislativo para as áreas de trânsito e transporte. Foi secretário de coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República na gestão de Michel Temer. No final de 2018, foi nomeado ministro da Infraestrutura pelo presidente Jair Bolsonaro. Em setembro do ano passado, transferiu seu domicílio eleitoral para São José dos Campos. E em março deste ano, Tarcísio de Freitas filiou-se ao Partido Republicanos para concorrer ao governo de São Paulo. Para entrevistar Tarcísio Gomes de Freitas, nós convidamos Eduardo Belo, editor assistente do jornal Valor Econômico, Kátia Seabra, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, Eduardo Catá, editor coordenador do Núcleo de Política do Estadão, Fabíola Cidral, apresentadora do UOL, e Ivan Martínez Vargas, repórter do jornal O Globo em São Paulo. Contamos ainda com os traços preciosos e rápidos do nosso Paulo Caruso. Boa noite, ministro. Antes de eu passar a palavra para o senhor, deixa eu corrigir uma informação que eu dei na abertura. Eu disse que o senhor transferiu do Rio para São Paulo. O senhor é carioca, mas seu domicílio anterior era Brasília e não o Rio. Ministro, queria começar ouvindo o senhor a respeito das urnas eletrônicas. O presidente Jair Bolsonaro, seu apoiador, seu padrinho, tem insistido nesse assunto, falando que as urnas não são seguras, insinuando fraudes que nunca foram comprovadas e dizendo que elas não são auditáveis e que, portanto, as Forças Armadas precisariam acompanhar o processo. Queria ouvi-lo sobre 2 aspectos. Se o senhor concorda com esse papel das Forças Armadas que não está previsto na Constituição e qual é a sua opinião a respeito das urnas. O senhor que é um conhecido aluno do IME, portanto, muito bom aluno em exatas, um dos melhores alunos da história do IME. O que o senhor acha a respeito da segurança e da auditabilidade das urnas eletrônicas? Bom, primeiro, boa noite, Vera. Uma alegria estar aqui no Roda Viva mais uma vez. Sim. Né? A primeira vez foi em 2019. O estúdio ainda era todo branco. Verdade. E ganhei 2 troféus naquela época, que foram as charges de Paulo Caruso, que estão hoje num lugar muito especial. Viraram ponto turístico no meu gabinete. Bom, com relação às urnas, eu acredito nas urnas, só que vejo o seguinte: existe hoje um sentimento de desconfiança com o processo. Cabe ao Congresso Nacional disciplinar o rito eleitoral. E o Congresso fez isso, o Congresso disciplinou. No entanto, há uma parcela da sociedade que ainda tem algum tipo de dúvida com relação à questão
do processo eleitoral em si, da confiabilidade, da computação dos votos, da contabilização, se isso vai ser feito em sala-cofre, como vai ser feita, auditabilidade, rastreabilidade, enfim. Acho que cabe conversa, diálogo, acho que cabe o acatamento ou não de sugestões. Acho que a gente precisa submeter isso ao processo. Entendo que a Justiça Eleitoral vem fazendo isso e fez, inclusive, esse chamamento ao Exército. Bom, com relação às Forças Armadas, a gente tem que entender o seguinte: todas as vezes que as Forças Armadas são chamadas para colaborar com a sociedade, ela procura prestar o melhor serviço. Ela tem sido, ela nunca se escusa, ela procura realmente contribuir, seja nas situações de calamidade pública, seja nas situações de garantia da lei e da ordem, seja inclusive nas situações de eleição. Quantas vezes a gente viu as Forças Armadas transportando urnas, por exemplo, para locais inóspitos ou mesmo garantindo a segurança de determinadas zonas eleitorais. Então, as Forças Armadas já trabalham nas eleições num outro papel há muito tempo. Lá nós temos pessoas qualificadas no campo da tecnologia de informação e, por um convite do próprio Tribunal Superior Eleitoral, eles foram chamados a participar e dar contribuições. Acho que cabe, nesse momento, verificar o seguinte: que contribuições foram dadas? Elas são pertinentes ou não são pertinentes? Se não são pertinentes, olha, isso aqui não faz sentido, o sistema é confiável por causa disso, aqui a gente tem essa forma de mitigar esse risco que vocês estão apontando, ou essa sugestão é boa, nós vamos acatar. Eu acho que se isso for feito de uma maneira desarmada, numa conversa sem nenhum tipo de reserva, as coisas vão transcorrer da melhor forma possível. Então, eu acredito muito no diálogo. Eu acho que o diálogo pode fazer com que qualquer dúvida se dissipe acerca do processo. Eu vou passar para o Catar, mas só queria insistir em um ponto. Isso tudo já aconteceu. O TSE acatou as sugestões, disse quais não iria acatar e por quê, e ainda assim o presidente insiste que as Forças Armadas devem acompanhar a apuração. Queria saber se o senhor concorda com isso, ministro. Isso não está previsto em lei nenhuma. Eu confio muito no processo, até porque se eu não confiasse no processo, não tinha razão de eu disputar, né? Então, eu acredito que está se buscando determinadas salvaguardas, né? E eu entendo que, no final das contas, a gente vai ter um processo que vai transcorrer de forma normal. E é isso que a gente espera, confia que vai acontecer. Obrigada. Catar, por favor. Boa noite, ministro. Há uma informação de que o Ministério Público, aqui em São Paulo, por meio da Promotoria Eleitoral, requisitou a abertura de um inquérito policial para apurar eventuais irregularidades aí na sua declaração de domicílio eleitoral em São José dos Campos. Eu lhe pergunto, o senhor ainda teme que possa ser indeferida a sua candidatura, a exemplo do que ocorreu com o ex-juiz Sérgio Moro? Não, sinceramente não. Eu acho que o meu caso é completamente diferente do caso do juiz Sérgio Moro. A gente fez tudo com muito planejamento e estritamente dentro da lei. Esse caso já foi analisado por 2 vezes. Houve uma primeira notícia lá atrás que foi julgada improcedente pelo próprio Ministério Público Eleitoral. Numa segunda vez, o pessoal entrou com uma ação diretamente no TRE e ela também foi arquivada. Eu acho que o destino vai ser o mesmo agora. A gente tem que entender com essa questão, em relação à questão do domicílio, o seguinte: primeiro, a abrangência, né? O que é o domicílio eleitoral? É um conceito diferente do domicílio civil. É um conceito que pressupõe relação de afinidade, relação de trabalho, então, relação afetiva. Não é simplesmente o domicílio físico, aquele mesmo conceito do domicílio civil. Então, vamos lá, se a gente pensar em relação de trabalho, eu fui ministro da Infraestrutura. Eu leiloei Nova Dutra. A Nova Dutra prevê, por exemplo, a quadruplicação das faixas em todo o Vale do Paraíba. Tem equipamentos que vão ser construídos em São José dos Campos, em Aparecida, em Taubaté. Tem 1,2 bi de investimento em Guarulhos. Enfim, a gente fez a delegação do aeroporto de São José dos Campos para a prefeitura para que ela pudesse fazer a concessão do aeroporto para iniciativa privada. Então, isso foi feito na minha gestão, sem falar nas outras realizações em prol do Estado de São Paulo. Vamos, eu comecei a minha trajetória profissional nas Forças Armadas pelo Estado de São Paulo, em Campinas, como aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, um pouco forçação de barra dizer que eu não tenho um vínculo com o Estado. Com relação ao vínculo afetivo, eu tenho família morando em São José dos Campos. Eu tenho sobrinhos morando em São José dos Campos, um fazendo Unifesp, o outro no Poliedro, né? Constituir residência ali regularmente, por meio de um contrato de aluguel. Então, tudo isso foi apresentado
para a Justiça em tempo oportuno. Outra questão, recebi o título de cidadão joseense, assim como eu recebi o título de cidadão de Mococa, de Rio Preto, do Guarujá, de São Vicente, ou seja, que é um reconhecimento do poder legislativo local ao mérito, a serviços prestados. Então, é uma adoção que o município faz à sua pessoa, né? O que me deixa extremamente orgulhoso. O que a gente percebe, a única coisa que a gente pode concluir é que o crescimento da candidatura está incomodando. E aí, sem nada novo, se volta ao mesmo assunto. Olha, vamos tentar de novo essa questão do domicílio eleitoral. Até quando, eu não sei. A Justiça Eleitoral, então, errou no caso do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, porque ele também recebeu títulos, foi agraciado com títulos honorários, também participou de eventos e atividades aqui em São Paulo durante o período. Como eu falei, eu acho que o caso foi um pouquinho diferente, porque observe, e qual é a grande diferença? É que o Moro estava se preparando para ser candidato à presidência da República. Então, ele não teve essa preocupação de fazer a mudança de domicílio no tempo oportuno da forma como a lei exigia. Eu não. Eu já tinha feito o planejamento de concorrer ao governo do Estado de São Paulo. Então, fiz a mudança de domicílio na forma como preconizava a lei, com a antecedência que a lei determinava, vendo todos os parâmetros legais. A Justiça acertou, no final das contas, no meu deferimento. E uma coisa interessante, quando há o deferimento, há uma listagem de todos os alistamentos e de todas as transferências. E abre-se um prazo para impugnação. Quando se abriu o prazo, ninguém impugnou. Acho que essa é a principal questão, né, que foi a questão da extemporaneidade. Mas eu vou só lembrar uma frase do senhor em setembro do ano passado, pouco antes de se decidir por São Paulo para se filiar, ministro. O senhor disse, eu vou caminhar junto com o presidente. Não sei se exatamente num governo de Estado, não sei se exatamente em São Paulo. De repente no Parlamento, de repente em Goiás. Por exemplo, por que não o Senado em Goiás? Nessa mesma declaração, o senhor aventou a possibilidade de sair para o Senado por Mato Grosso. O senhor concorda que esse vínculo é algo muito tênue e muito ditado pela conveniência da família Bolsonaro em ter um pé em São Paulo? Acho que não. Eu entendo que é uma missão importante, alguém tinha que ser o candidato e representar o palanque do presidente aqui. No final, eu tinha um vínculo muito grande, estabeleci um bom vínculo com a iniciativa privada ao longo desse tempo, em função do trabalho em prol da infraestrutura. Observe que a infraestrutura é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Então, quando você projeta a infraestrutura, quando você planeja a infraestrutura, você está atento à dinâmica econômica do Estado. E nós planejamos muitas ações de infraestrutura para o Estado de São Paulo, pela via das concessões. Essa é a função do ministro em relação a todos os estados, né? Sem dúvida, com certeza. Mas, querendo ou não, te dá um vínculo também com este Estado, porque nós projetamos mais de 50 bilhões de reais de investimento para São Paulo. E, no final das contas, essa missão, essa possibilidade de vir para cá e fazer a diferença foi algo que chamou minha atenção, me motiva, é algo que mexe realmente com a sua ambição profissional. Eu vejo um Estado cheio de oportunidades que podem ser exploradas, eu vejo oportunidade de fazer a diferença e a pergunta é, por que não São Paulo? Por que não tentar concorrer ao governo do maior estado do Brasil em termos econômicos, do estado mais rico do Brasil, onde a gente enxerga oportunidades, tem condição de levar projetos à frente. Então, realmente é algo extremamente motivador do ponto de vista profissional. Certo. Belo, por favor. Boa noite, ministro. O senhor recentemente esteve em conversas com o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, né, uma tentativa aí de aproximação, provavelmente aí com o partido dele, o PSD, e até ao final de um dos encontros, o ex-prefeito disse que o senhor não é lá muito bolsonarista. Eu queria perguntar o que o senhor achou dessa declaração e quais são as conversas que estão sendo entabuladas com o PSD. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho uma relação de gratidão com o presidente Bolsonaro. Ele me abriu as portas, ele me deu um ministério e acho uma coisa louvável, né? Ele rompeu uma lógica de entregar ministérios a partidos políticos. Ele confiou um ministério importante a um técnico. E se fosse qualquer outro presidente eleito em 2018, o mesmo não aconteceria certamente. Né? A gente não teria esse mesmo desfecho, eu não seria ministro em qualquer outro governo. Então, ele me abriu essa porta. Segundo, ele me permitiu, por exemplo, montar ali o ministério com técnicos. Eu botei um técnico em cada área, montei um time realmente de primeiro nível. Eu sou muito grato ao meu time.
Eu digo que as realizações do Ministério têm muito a ver com esse time, são responsabilidades, são devido ao time que foi montado lá. E o presidente sempre me prestigiou muito. Confio na linha que o presidente adota e, para mim, é a melhor linha para o Brasil, que é a linha pró-business, é a linha pró-livre iniciativa, buscando capital privado. Então, acho uma linha interessante para o nosso país, que ela, para mim, representa a prosperidade. Então, meu alinhamento, a minha lealdade ao presidente Bolsonaro e meu alinhamento com o presidente Bolsonaro é total. É claro que, às vezes, esses comentários vêm porque eu tenho um perfil mais pragmático, enfim, veja, eu sempre fui muito cobrado de não me envolver em determinadas polêmicas, mas veja, o meu produto no Ministério da Infraestrutura era credibilidade. Se eu estou querendo atrair capital externo, se eu estou querendo fazer leilões de concessão, eu precisava passar credibilidade, eu precisava estruturar bons projetos. E essa era a mágica para a gente fazer leilões bem-sucedidos. E graças a Deus esses leilões foram bem-sucedidos e a gente conseguiu contratar muito investimento. Então essa era a minha forma de ajudar o governo, entregando obras, fazendo leilões, contratando infraestrutura, contratando investimento. Entendo que, e tenho falado com o presidente rotineiramente, o presidente é uma pessoa que me orienta, tive essas conversas com o Kassab, que para mim é um grande político, é um grande articulador, um grande pensador, um grande estrategista. Para mim, impossível vir para uma disputa de São Paulo sem conversar com ele. E as conversas estão muito boas, estão caminhando muito bem e eu tenho, obviamente, o desejo de ter o PSD conosco já no primeiro turno. Então, é nessa linha que a gente está trabalhando. Não tem nada certo, mas eu diria que a conversa está se encaminhando muito bem. O atual pré-candidato do PSD, o Felício Ramute, pode ser seu vice? Tem um acordo para que ele seja o seu vice? Eduardo, tem essa possibilidade, porque observe, como ele era prefeito e abriu mão do seu mandato para compor, para integrar o projeto do PSD, uma vez a gente fechando com o PSD, é natural que ele tenha esse espaço e seria realmente uma possibilidade. Fabiola, por favor. Olá, ministro. Boa noite. Boa noite. Queria entrar num dos assuntos quentes da política dos últimos tempos, que é justamente a questão do MEC, né? Assunto muito grave, inclusive, as denúncias de desvio de recursos do Ministério da Educação. E eu queria saber até que ponto a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e até as denúncias agora que também vão ser investigadas de uma interferência do presidente Jair Bolsonaro nas investigações da Polícia Federal, isso pode afetar tanto a campanha do presidente quanto a sua também. Qual é a gravidade que o senhor viu nesse caso? Olha só, eu entendo que não vai afetar. Observe que no Ministério da Infraestrutura, que era um ministério problemático, super problemático, que esteve nas páginas policiais ao longo de muitos anos, a gente teve muitos cuidados. Nós criamos, a primeira providência que nós tomamos foi criar uma área dedicada à integridade. Essa área era chefiada por 2 delegados de Polícia Federal. Nós tínhamos auditores da CGU, nós tínhamos pessoas responsáveis pela governança do Ministério. Então, foi uma aposta que nós fizemos, governança. Essa área, por exemplo, era responsável pela supervisão ministerial, era responsável pela orientação dos gestores, conduzia o programa Radar Anticorrupção e ela fazia a análise de integridade de servidores que estavam concorrendo a cargos de direção. A gente criou uma portaria com o processo seletivo para dirigentes, ou seja, um dirigente, um candidato a ser dirigente tinha que passar por um processo seletivo e o último passo era essa análise de integridade do perfil para a gente saber se não era um perfil de risco. E alguns perfis foram vetados ao longo desse processo, de maneira que a gente garantisse e preservasse a governança na trajetória do Ministério da Infraestrutura e não tivemos problemas do Ministério. Entendo que é um caso isolado. A gente se acostumou no Brasil a ver grandes esquemas de corrupção, esquemas que, no final das contas, tinham como pano de fundo um projeto político. O que a gente lamenta é o uso da fé, o uso da boa-fé das pessoas, o uso da fé alheia para tirar vantagem, foi o que aconteceu no caso do MEC. Eu lamento muito os episódios, espero que esses casos sejam apurados e punidos com o rigor que merecem, caso haja, obviamente, a comprovação dos ilícitos. Em relação à interferência do presidente Jair Bolsonaro, aquele áudio que foi divulgado, o ministro falando com a filha de que o presidente teve o pressentimento de que haveria uma busca e apreensão
Como é que o senhor vê isso? E antes, né, a história de que ele atendia a um pedido especial do presidente, dito pelo ministro para os pastores, para que eles tivessem a primazia dos atendimentos. A gente tem que ver em que condição, o que de fato o presidente falou para o ministro Milton e o que ele falou para esses pastores, né? De que forma ele falou. Se ele estava querendo agradar aquelas pessoas que estavam ali sentadas à mesa, enfim, eu não acredito que o presidente tenha dado um comando dessa natureza por uma razão muito simples. Ele nunca deu um comando desse para mim. Agora, ministro... O presidente nunca pediu para eu atender ninguém A, B, C, Mas ele jamais também não disse pediu. que colocava a cara no fogo pelo senhor. Então, às vezes, a relação é diferente. E, pelo visto, o senhor não coloca a cara no fogo por ele, né? Pelo ministro, né? Assim, E pelo ex-ministro, quero a dizer. gente tem fatos que precisam ser apurados, precisam ser investigados. A impressão que eu sempre tive do ministro Milton foi a melhor possível, né? Mas fatos surgiram que devem ser aprofundados. E entendo que, havendo culpa, havendo dolo, havendo desvio, descaminho, isso tem que ser punido de forma exemplar. Porque a gente não pode mais tolerar a corrupção no Brasil. A gente sofreu muito com as chagas da corrupção. Agora, é uma questão que precisa ser investigada. Até com relação à pergunta da Fabíola, e tem link com a pergunta da Vera, veja, eu não sei exatamente o que o presidente falou. Porque, por exemplo, quando o presidente decide pelo afastamento, ele pode dizer o seguinte: vou te afastar porque, eventualmente, você vai ser preso para me prejudicar. Ele tem alguma informação privilegiada? Não. Duas coisas, Mas ministro. isso é uma hipótese. O ato de exoneração do ministro Milton Ribeiro diz que ele saiu a pedido. E a outra coisa é que, depois que vazou o áudio, o presidente nunca disse: eu não pedi para o Milton receber os pastores. Então, ele teve essa oportunidade. A exoneração a pedido é uma deferência, né? Isso é muito comum. Normalmente, as pessoas que são exoneradas e saem são exoneradas a pedido. Essa questão dos pastores, eventualmente, ele pode ter pedido para receber até de boa fé. E esse é o grande problema. É aí que está a questão, porque, em princípio, você tende a achar que um pastor vai agir de boa fé. E, obviamente, deixando muito claro que esses caras não representam a igreja, não representam um corpo de pastores. Nem deveriam, né? Porque verba para a educação não deveria ser submetida a proselitismo religioso. Sem dúvida. Cátia, por favor. Eu queria voltar, que o senhor falou sobre a sua atuação no Ministério, mas o senhor não respondeu qual o impacto dessas denúncias na sua campanha e na campanha do presidente Jair Bolsonaro, que é o seu principal cabo eleitoral aqui. Ele é abalado, tem reflexo naturalmente no Estado. O senhor avalia o impacto disso, lembrando que o senhor falou que tratou como um caso isolado, mas lembrando que já houve denúncias também no Ministério da Saúde, sem falar nos casos que envolvem a família do presidente no Rio de Janeiro, né? Tem muitas questões que acabaram não chegando a lugar nenhum, ou seja, as investigações não foram conclusivas. Eu não acredito no impacto na minha candidatura aqui, porque, no final das contas, eu acredito num bom projeto. A gente está procurando mostrar esse bom projeto, construir esse bom projeto e divulgar isso para a sociedade. A gente está muito focado na resolução dos problemas. E a gente tem mostrado, em todo lugar que a gente vai, o que a gente está enxergando de problema, fazendo, então, essa parte, esse dever de casa de diagnóstico e tentando construir soluções. A resposta está sendo a melhor possível e a gente vem crescendo bastante. O presidente é uma figura importante na minha campanha, sem dúvida, né, porque ele manteve, ao longo desse tempo, um eleitorado fiel. Então, o poder de transferência dele de votos é muito grande. Não acredito que isso vá trazer grande abalo na figura dele. Não acredito, sinceramente, porque não acredito que ele tenha qualquer interferência, qualquer vínculo ou qualquer ligação com esse problema do MEC. Então, o senhor põe a cara no fogo pelo presidente, não pelo ministro. Pelo presidente. Pelo ex-ministro. Claro. Agora, o senhor defendeu a investigação. O senhor é a favor da CPI do MEC? Porque o senhor defendeu uma ampla investigação sobre esse caso. O senhor acha que tem que ter uma CPI? Eu acho que isso cabe ao Congresso decidir, não cabe a mim. Eu acho que se o Congresso julgar por bem tocar uma CPI, eu acho que faz parte. Não seria um prejuízo para a candidatura do presidente? Eu vejo que não. É igual, para mim, a CPI do Covid. Mas como é que fica a narrativa do presidente de que não há corrupção no governo? Essa é uma narrativa recorrente, apesar dos muitos indícios, né, os casos ligando a família dele, eventualmente, no Rio de Janeiro, e as denúncias do Ministério da Saúde, enfim, como já foi citado. Como é que fica essa narrativa, né?
que foi importante em 2018 para a eleição do Sem dúvida. Eu acho que em 2018 a gente estava com a ferida aberta da corrupção. A gente sofreu muito com a corrupção do PT. A gente sofreu muito com o escândalo da Petrobras. Estamos sofrendo até hoje, né? Vamos lá. Nós não temos refino no Brasil em função dos bilhões de reais que foram desviados de Abreu e Lima, de Comperge, de Refinaria Prêmio do Maranhão, de Refinaria Prêmio do Ceará. A gente começou a assistir aqueles servidores da Petrobras executando a corte de delação premiada e devolvendo centenas de milhões de dólares. Então, um escândalo muito forte, o maior da nossa história, aquele clube de empreiteiras. Então, a gente viu a coisa muito escancarada, né? A Lava Jato trouxe isso à tona. Isso foi narrado aí na literatura, enfim. Uma Lava Jato que foi desmontada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Não creio que ela tenha sido desmontada pelo presidente. Né? Você veja o seguinte, não foi o presidente que libertou condenados da Lava Jato. Né? Não foi o presidente que... O presidente trocou várias vezes... Reabilitou determinadas pessoas que eram várias vezes o condenadas. comando da Polícia Federal. É uma prerrogativa do presidente trocar o comando da Polícia Federal. Né? Ele tem essa prerrogativa, isso está estabelecido no nosso corpo normativo, então ele pode fazer isso. Isso não significa que ele está desmontando a Lava Jato em absoluto, uma coisa não tem relação com a outra. Certo. Com isso, então, nós encerramos o primeiro bloco do nosso Roda Viva com o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Inovar para evoluir. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro, eu notei uma resposta sua no bloco anterior, quando o senhor fala do Ministério dos Transportes, né, que depois foi extinto para dar origem ao seu superministério. Era um ministério problemático, muito problemático, que esteve nas páginas policiais por muito tempo. Isso quando o senhor foi chamado a ser superintendente, diretor executivo, aliás, do DENIT no governo Dilma. Vou lembrar essa circunstância. Ela tinha acabado de demitir o ministro Alfredo Nascimento por suspeita de enriquecimento ilícito dele e do filho. Alfredo Nascimento era do PL. Logo depois houve um escândalo na Avalec, que levou à prisão do Juquinha, famoso Juquinha, que também era ligado ao PL. O PL é o partido do presidente da República e está na sua aliança. Mudou o PL ou mudou o senhor para essa aliança ser possível? Veja, eu acho que é uma pergunta interessante. Para mim, mudou o PL. Mas o Valdemar da Costa Neto é o mesmo, comandava o partido antes e agora? Acho que não. Não? Não. Ele passou por uma mudança profunda? Claro, eu acho que erros são cometidos, se pagam por esses erros e o que a gente espera sempre é que a gente tire o aprendizado desses erros. Naquela época, realmente, eu fui para o DENIT como um interventor, foi uma espécie de intervenção. O DENIT estava vindo de 6 operações de Polícia Federal em sequência, Mão Dupla, Via Ápia, Casa 101, Anjo do Asfalto, enfim, uma série de operações, muito desvio, muito descaminho, né? E tínhamos um problema sério de corrupção. A gente foi para lá realmente para fazer um trabalho de governança, de resgate da autarquia, de resgate da autoestima daqueles servidores, tendo que nós fomos extremamente bem-sucedidos, né? Conseguimos fazer obras tirando o DENIT dos problemas. E o senhor teve carta branca da ex-presidente Dilma para fazer isso? Tive. Nunca me faltou apoio naquela época para fazer o que tinha que ser feito no DENIT. Tive apoio da presidente, tive apoio da ministra Miriam na época, a gente teve carta branca, sim. Foi feito o trabalho que tinha que ser feito. Entendo que as pessoas se envolveram em confusão, todos os partidos têm pessoas que acabam aqui ou ali se envolvendo em confusão, as pessoas pagam pelos seus erros, aprendem, né? E no final das contas, hoje nós temos uma situação que é muito própria da política de estarmos numa aliança, é o partido do presidente da República. Agora, jamais a gente vai se amoldar aquilo que não
que não é o correto. Eu acho que todo mundo tem que entender a nossa forma de trabalho. Isso ficou claro agora nas substituições dos ministérios, né, onde o presidente nos deu a oportunidade de indicar ministros. Meu substituto, por exemplo, no Ministério da Infraestrutura foi indicado por mim, foi meu secretário executivo, e não houve nenhum tipo de interferência partidária. Então, até hoje, quando a gente faz as conversas com os partidos, por exemplo, para compor essa aliança para que o Estado de São Paulo, a gente nunca tem levado, nunca está na pauta, por exemplo, cargo, secretaria. A gente tem na pauta o projeto, tem na pauta aquilo que a gente quer fazer para melhorar a vida das pessoas. Mas qual vai ser a participação desses partidos na sua campanha e no seu governo? O senhor citou o Valdemar Costa Neto, disse que ele mudou. Qual vai ser o papel dele na sua campanha e no seu governo, caso o senhor seja eleito? O senhor citou o Kassab, com quem o senhor está conversando. Qual vai ser o papel dele? Tem o presidente do seu partido também, que ele foi citado em delação como beneficiário de 7 milhões, na delação da Odebrecht, né? Então, assim, qual vai ser o papel deles na sua campanha? O senhor está dizendo que eles não vão participar do seu governo? Não, não é isso. Eles são dirigentes partidários, têm me ajudado na campanha, têm orientado, estão muito engajados na minha campanha e na campanha do presidente. A gente quer construir um projeto político vitorioso. As conversas que nós temos são as mais republicanas possíveis, são as melhores conversas possíveis, conversas de orientação, conversas de construção, conversas de projeto. O papel que cada partido terá, obviamente, vai participar do governo na medida em que for capaz de oferecer quadros técnicos para cada posição. E, obviamente, tem algumas posições que serão minhas, né, por eu considerar extremamente estratégicas. Os partidos vão poder fazer as suas indicações, vão ser chamados a participar do governo, indicando quadros, obviamente, que eu vou dar a palavra final se pode ser ou não pode ser, se tem condição, se tem perfil, né, se tem, tanto do ponto de vista da integridade quanto do ponto de vista técnico. A gente não pode ter uma secretaria com gente sem currículo, né? Isso é mortal. Então, o que a gente quer são quadros técnicos. Eu quero Eduardo Bolsonaro seria seu ministro, seu secretário, por exemplo, seu secretário da Casa Civil? Não deverá ser, de jeito nenhum. O que a gente quer, no final das contas, e explico, para preservar o próprio Eduardo Bolsonaro. Ele é o filho do presidente da República, né? E presidente que eu espero e tenho certeza aí que vai ser reeleito. O que a gente precisa é fazer no governo do Estado de São Paulo a mesma coisa que a gente fez no Ministério da Infraestrutura. Preencher as posições importantes com gente qualificada, com gente técnica que possa fazer um excelente trabalho. Eu já estou conduzindo assim a montagem do meu plano de governo. E a ficha criminal dos potenciais nomeados, o senhor levaria em conta isso? Sem dúvida. Não quero comigo perfis de risco. O senhor vai vetar, eventualmente, nomes para o secretariado que tenham sido indicados, citados em delação, condenados, qualquer tipo disso? Sim. Estão vetados? Entendendo que é um perfil de risco, certamente será vetado. Agora, ministro, o senhor, como ex-funcionário de carreira da Controladoria Geral da União, o senhor acabou de dizer que teve carta branca quando assumiu o DENIT como uma espécie de interventor. O senhor não ficou desconfortável no governo Bolsonaro, do qual pertenceu, com tantas denúncias de falta de independência em órgãos de controle, órgãos de fiscalização? A Fabíola citou aqui recentemente o caso de um delegado da Polícia Federal que acusou interferência numa operação que prendeu o ex-ministro da Educação. E são vários os casos em que se acusa falta de independência deste governo. Inclusive, o próprio ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo dizendo que não havia independência na Polícia Federal. Isso é interessante. Eu estive no governo por 3 anos e 3 meses e participei de várias reuniões ministeriais. E é interessante que o presidente fazia reunião ministerial com frequência, que é uma coisa diferente, distinta de outros presidentes da República. E aí eu posso falar com alguma naturalidade, com algum conforto, por ter participado de 3 governos, né? Então, o que eu vi acontecer no governo Bolsonaro, em termos de proximidade do presidente com os ministros, eu não vi acontecer nem no governo Dilma e nem no governo Temer. Eu jamais vi, em qualquer reunião, em qualquer circunstância, o presidente mandando interferir em absolutamente nada. Nem naquela reunião ministerial de 22 de abril de 2020, o senhor não entende que houve esse pedido? Não entendo.
Entendo que sim, eu vi um presidente ali aflito com uma situação de restrição de direito das pessoas, do direito de circulação, cobrando providências do Ministério da Justiça para que as pessoas tivessem o seu direito de ir e vir preservados. O que eu vi um presidente aflito, um presidente triste com o que ele considerava abusos de determinados estados ao restringir, ao cercear o direito de ir e vir, o direito de estar num lugar aberto. Mas e quando ele fala que ele quer o TAPF do Rio, não tinha nada a ver com a pandemia? Não tinha, mas assim, não via interferência na PF do Rio. Nunca vi o presidente chegar e dizer explicitamente, eu quero que nomeie tal pessoa para a superintendência. Não vi isso acontecer em momento nenhum. Como nunca aconteceu a interferência no meu ministério. Você está falando do presidente respeitar ou não as instituições. Eu acho que uma instituição que ele volta e meia ataca é o Supremo Tribunal Federal, né? Essa questão da briga entre os poderes. Quando ele diz que pode até desobedecer uma decisão do Supremo, o que o senhor acha a respeito disso? O senhor até estava falando um pouco que o senhor respeita muito o presidente, mas tem muitas diferenças com ele. O senhor concorda quando ele ataca o Supremo, quando ele fala que estamos vivendo um ativismo judicial no país? O que o senhor acha a respeito disso? Veja bem, muita gente boa fala que está havendo um ativismo judicial no Brasil. Muitos juristas falam que está havendo um ativismo judicial no Brasil, então não é só uma posição do presidente da República, talvez ele seja a pessoa que mais sofre com isso. Entendo que a Constituição estabeleceu a relação entre os poderes e a gente precisa tentar ao máximo preservar essa harmonia entre os poderes. Então o diálogo é fundamental. Muitas vezes há acirramentos, há tensões entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, que eu entendo até que sejam normais na democracia. Eu entendo que a gente precisa de bombeiros para ir lá e depois apagar o incêndio, reestabelecer, reatar laços, reatar as relações, porque isso é fundamental para o bom desempenho da democracia. Então, agora, entendo que o presidente até aqui tem cumprido aquilo que é determinado, não tem também descumprindo determinações judiciais, não tem jogado fora das quatro linhas. Mas isso tem ameaça. Esse ânimo belicoso, às vezes, parte do próprio presidente. O senhor fala que tem ânimos, né, exaltados, de uma maneira geral, é o próprio presidente que ele acaba incitando os próprios seguidores dele a afrontarem, né, as instituições, né? Eu acho que a gente precisa aí de um entendimento que é amplo, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer um dever de casa. Eu acho que existem provocações de lado a lado. Então, na minha opinião, não tem certo ou errado nessa história. Acho que todo mundo, às vezes, se excede, acho que todo mundo erra a mão. A gente tem visto também determinadas posições que vêm do judiciário que não são exatamente normais ou não são aquelas que se esperavam. A gente vê, por exemplo, uma interferência em determinadas questões que não são razoáveis. A interferência, por exemplo, na nomeação de uma pessoa para determinado órgão. Quando o Lula foi impedido de assumir a Casa Civil no governo Dilma, foi pelo mesmo Supremo e o bolsonarismo aplaudiu na ocasião. Tem dois pesos e duas medidas nessa conotação? Eu acho que cada caso tem que ser avaliado à luz das circunstâncias, né? Mas que existe um ativismo judicial no Brasil é fato, existe. Eu acho que quem é membro do Poder Judiciário vai ter que fazer uma reflexão sobre isso. Eu acho que todo mundo tem que ceder. Todo mundo tem que ceder um pouco, todo mundo tem que fazer a sua parte. A gente não pode ficar levantando a bandeira democracia, democracia, democracia e ninguém faz um gesto. Nós precisamos de gestos, acho que todo mundo tem que fazer gesto. Belo. Ministro, o presidente sistematicamente ataca aí a política de reajuste de preços da Petrobras, o aumento de preço dos combustíveis, a ponto de ter proposto recentemente, o governo ter proposto recentemente uma redução de ICMS de vários setores, combustíveis, energia, etc., transporte público, que vai decididamente afetar as finanças dos estados, apesar das compensações que o governo federal está oferecendo, né? Os governadores estão reclamando de que essa compensação não é suficiente. E o senhor como é que enxerga essa questão? Porque isso é uma questão que vai ser jogada para o ano que vem. Supostamente os novos governadores que assumirem vão pegar uma situação de caixa menos favorável, sendo que vários estados estão em situação fiscal bastante delicada. O senhor como candidato a um estado que vai potencialmente perder a arrecadação, como é que o senhor enxerga essa questão e o que seria feito para compensar
esse problema? Você tem que ver quando que você perde a arrecadação e quando você ganha, né? Por exemplo, o estado de São Paulo mesmo é um estado que vem perdendo negócio por causa da guerra fiscal. Vem perdendo negócio por causa da elevação de tributo. É um estado onde o ICMS per capita subiu 26% de 2019 até aqui. Observe que, no final das contas, a gente tem uma situação de combustível que é fundamental para o Brasil. É fundamental para o transporte público, é fundamental para a vida das pessoas, é fundamental para a produtividade. Parece que é só o presidente Bolsonaro que está tentando construir saídas para a questão da alta do preço dos combustíveis. Na verdade, o mundo todo está fazendo isso. A gente viu a declaração, ou as declarações do Biden outro dia desse. Ou seja, está todo mundo muito preocupado com a questão dos combustíveis, porque o mercado de óleo e gás se desarranjou. A gente tem um descolamento brutal entre preço de derivado e preço de barril. Ninguém está investindo em refino porque não vale a pena. Economias elevaram taxas de juros e aí não faz mais sentido fazer o investimento em refino. O mundo que operava com 100 dias de estoque está operando com menos de 10. Ou seja, nós temos um problema, de fato, do campo da oferta. Alguma coisa tem que ser feita. Como o Brasil virou um grande exportador de óleo cru, você também está arrecadando mais. Então, você tem até dinheiro hoje para fazer compensações. E aí você tem que atuar no preço de combustível de que forma? Se você atua na questão do preço de paridade de importação, você prejudica o importador e você está importando 30% de derivado. Você vai estar a um passo do abastecimento se tomar essa medida. As duas outras formas de atuar, ou você atua na questão subsídio, na questão recurso para as pessoas, ou você atua na questão tributária. A questão tributária é mais simples de atuar. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é por que um produto que é essencial tem sido tratado como supérfluo pelos governos dos estados. Ministro, mas e aí você exato. tem taxas de ICMS de 25% até mais. Mas a questão é a combustível, seguinte, ministro, embora o governo federal tenha oferecido compensações também dos seus tributos, o grande peso é sobre os estados. E o senhor vai ser governo... candidato a governador, então queria que o senhor pensasse sob o ponto de vista de um governo que vai perder 4 bilhões de investimento em saúde e educação pelos cálculos. Mas é um governo que, por exemplo, tinha uma meta de superávit no ano passado de 14 bi e fez 45. Mas tem inflação nisso, né? Também tem impacto da inflação. E também nisso, né? aumentou a É uma mazela do país que aumenta também o custo de vida e afeta, né, afeta a população de uma maneira geral, especialmente a mais pobre. Inclusive, eu queria perguntar isso para o senhor, porque eu acho que isso vai ser um tema. O senhor falou que em 2018 estava muito latente a questão da corrupção, mas eu acho que esse ano a fome e a miséria que vão estar no centro do debate. Como é que o senhor se preparou para isso? Quais as propostas que o senhor tem para combater isso como governador de São Paulo? Olha, a gente precisa... É um problema super complexo e precisa, na verdade, da interligação de uma série de políticas públicas. A política pública de acolhimento, a política pública de habitação, a política pública que leve, no final das contas, ao emprego. Se você parar para pensar, o estado de São Paulo é um estado que vem perdendo velocidade por fuga de negócios. A gente vê, por exemplo, uma indústria calçadista de Franca, de Jaú, de Birigui, saindo do estado em função da guerra fiscal. Processadoras de alimentos que deixaram de instalar fábricas no estado de São Paulo, buscando Santa Catarina, Paraná, por questão de agressividade. O Oeste sendo esvaziado, perdendo negócio para o Mato Grosso do Sul. Então, e a gente está diante de uma oportunidade. Observe que o mundo se desarranjou e as empresas perceberam que a estratégia de colocar todos os ovos na mesma cesta foi uma estratégia equivocada. Então, a guerra da Ucrânia, a crise do Covid nos gerou algumas lições e uma grande oportunidade, que é a oportunidade da reindustrialização. São Paulo tem a oportunidade de liderar esse processo, tanto de se reindustrializar, quanto de liderar o processo de transição energética. E eu entendo que para a gente gerar emprego, nós temos que mexer 5 alavancas. A primeira é a alavanca da oferta de energia, aproveitando a lei do gás. A segunda alavanca é a alavanca do crédito, principalmente para o pequeno e microempreendedor. A terceira é a alavanca tributária. Então, a gente precisa de um olhar sobre a questão tributária, revendo a política de substituições tributárias, revendo as alíquotas de ICMS, revendo a política de retenção de créditos de ICMS dos exportadores. A quarta alavanca é o investimento em infraestrutura e a quinta alavanca é a capacitação profissional. Se essas 5 alavancas forem acionadas, a gente vai ter como gerar muito emprego no estado de São Paulo. Por exemplo, a gente pode triplicar a massa de trabalhadores na indústria de calçados. Só um exemplo. Uma política
de habitação de interesse social consistente, a gente tem espaço para isso, gera muito emprego na construção civil no primeiro momento e dá abrigo para as pessoas num segundo momento. Então, é uma coisa importante, porque no final das contas não adianta pensar só no emprego, eu tenho que ter o acolhimento, eu tenho que ter também a moradia. O senhor lista medidas que devem ser feitas em consonância com o governo federal. O senhor acha que é possível fazer essas propostas de reformas, mudanças na legislação tributária em consonância com o eventual governo Lula, caso ele seja eleito, como apontam as pesquisas? Olha só, eu não acredito na eleição do Lula. Eu acho que na hora H as pessoas vão perceber o seguinte: se o Lula tivesse sido um bom presidente, ele voltar hoje, 20 anos depois, já seria um desastre. Porque, para mim, é uma pessoa superada e que não entendeu a mudança do mundo. O discurso dele está horroroso. E se a gente for botar em prática o que ele está propondo, a gente está falando de relação dívida-PIB explodindo, a gente está falando de moratória, a gente está falando de hiperinflação. Se ele tivesse sido um bom presidente, o problema é que eu considero que ele foi um péssimo presidente, e explico por quê. No final das contas, a gente tinha uma relação dívida-PIB de 35%, a gente tinha todo o vento soprando a favor, um boom de commodities, popularidade, e as alavancas do baixo crescimento estrutural do Brasil não foram acionadas. Então, a gente perdeu uma oportunidade. Isso nos condena ao subdesenvolvimento e a gente está pagando essa conta até hoje. Observe que, quando eu falo em substituição tributária, revisão de alíquota e política de devolução de crédito, isso é foro interno, isso é governo de Estado. Isso não precisa do governo federal. O que vai precisar de debate no Congresso Nacional, e já passou da hora, é a reforma tributária. Porque a distinção entre o que é produto e o que é serviço é cada vez mais tênue. Então, e quando você não sabe distinguir, e vai ser mais comum isso devido aos serviços de telecomunicações, aos produtos de informática, à mudança de perfil dos consumidores. Hoje tem gente que não está comprando mais carro, está alugando carro. Quem paga a conta é o contribuinte, que ele acaba pagando duas vezes, vai ter que ir na justiça para reaver, a gente cria uma situação de conflito permanente Estado-município. Então, está na hora da gente migrar para esse sistema de tributação, para um sistema que contemple, por exemplo, o imposto de valor agregado. Em relação a isso mesmo, o senhor fala bastante de trazer as indústrias de volta para casa, empresas que fugiram. Eu queria saber qual vai ser a redução de impostos, como que o senhor vai trazer essas empresas de volta ao estado de São Paulo? O que vai ser ofertado a elas? Veja, o estado de São Paulo é um estado riquíssimo, no entanto, é um estado desigual. Então, como é que a gente vai tratar desigualdade regional? Com incentivo regional. Quando você pega, por exemplo, a tributação da indústria calçadista, coreira, de Franca, Birigui e Jaú, você vai ver que nós tivemos a elevação de alíquotas e a gente pode voltar às alíquotas que nós tínhamos praticado antes. E nós temos que ter o mesmo olhar que outros estados estão tendo. E aí você vai fazer a conta. Quanto é que esse ICMS ou essa redução de ICMS representa em termos de arrecadação para o Estado? Às vezes, quando você faz a conta, você se surpreende. Ivan, e os valores são baixos. Então, esse recorte regional é fundamental para a gente estimulando a reocupação de determinados espaços com negócios. Agora, isso tudo deve trazer maior perda de arrecadação ainda em relação a esse projeto que já está falando. A Vera citou 4 bilhões e 400 milhões, isso é só na gasolina. Se você pegar todo o impacto do projeto, no ano é 15 bi. Como que o senhor vai fazer para financiar projeto social com um orçamento tão mais reduzido? E mais, USP, Unesp, Unicamp, o senhor sabe... tem as receitas atreladas ao ICMS. Investimento em pesquisa, investimento em ciência e tecnologia, isso vai ser derrubado. Como que o senhor vai lidar com isso, se for eleito? É uma questão interessante, Ivan, porque não necessariamente quando você abaixa tributo, você perde arrecadação. Isso é até verdade no primeiro momento. No segundo momento, você gera negócio. Quando você gera negócio, você gera arrecadação. Essa é um pouco a lógica dos regimes especiais tributários. Vamos supor, por que você tem investimento no pré-sal hoje? Porque você mexeu 3 alavancas. Você acabou com a participação compulsória da Petrobras no pré-sal, você flexibilizou a política de conteúdo local e você prorrogou o regime do Repetro. Ano passado, a gente teve uma discussão, prorrogar ou não o regime do reporto. E o regime acabou sendo prorrogado. Qual era a questão que estava em pauta? Vem cá, quanto é que eu perco de arrecadação com a prorrogação do reporto? 300 milhões de reais. Quanto é que eu gero de investimento? 40 bi de reais. Então, qual é a pergunta que a gente coloca na mesa? Eu troco 300 milhões de reais por 40 bi de arrecadação? Troco. Opa, então aqui
eu tenho uma oportunidade. Vale a pena eu abrir mão de 300 milhões de reais de receita, porque eu vou gerar investimento, esse investimento vai gerar muita receita, vai gerar emprego. Então, é um pouco essa a lógica. Você trazer as indústrias de volta, a indústria, São Paulo é um estado superindustrializado, mas vem perdendo potência, tração, e perdendo indústria para outros estados. Você tem que trazer essas indústrias de volta. Você tem que criar aqui o atrativo para elas se reestabelecerem no estado, né? E aproveitar o potencial que você tem. Olha o potencial que a indústria do etanol, por exemplo, tem no estado de São Paulo. E a combinação do etanol com a cogeração de energia, com a geração de biogás, com a geração de fertilizantes. Um negócio maravilhoso, um negócio extraordinário. Então, tem como você gerar muito negócio a partir daí. E você tem muitas outras oportunidades. O patrimônio imobiliário do estado de São Paulo é alguma coisa em torno de 130 bilhões de reais. Então, quanto que você pode capitalizar e rentabilizar a partir desse venderia patrimônio para custear? Para custeio, não. Mas observe, você pode criar fonte permanente de receita. Com isso, então, a gente encerra o nosso segundo bloco dessa entrevista, que está entre os 10 assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. O intervalo vai ser rápido, dá tempo só de pegar uma água. Inovar para evoluir. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva, com o pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Eu vou chamar o Eduardo Belo para continuar nesse tema tributário. Eu queria pegar carona na pergunta do Ivan e saber do senhor se, quando o senhor fala em reativar a economia paulista, o senhor pensa em privatizações, concessões. O senhor já falou que gostaria de privatizar a Sabesp. Caso o senhor seja eleito, o senhor já tem um plano na cabeça e o que seria colocado à venda ou seria concedido pelo Estado? A gente está estudando, a experiência tem mostrado para nós que sempre é bom trabalhar com iniciativa privada, é uma forma de trazer capital e, no final das contas, um bom capital, porque a gente fica livre das oscilações do orçamento. A gente vai analisar cada caso a caso e toda vez que a gente faz essa análise, a gente tem que ver o seguinte: a gente vai trazer ganho para o cidadão, esse ganho na forma de investimento, esse ganho na forma de tarifa. Então, pegar o caso da Sabesp, quais são os desafios que nós temos? O primeiro desafio é fornecer, por exemplo, água a todas as regiões do estado. Observem que é um estado que ainda vive sobre a sombra da falta de segurança hídrica. Chega a faltar água em Ribeirão Preto, falta água em Salto, em Itu, em Ourinhos, em Franca. Enfim, então o investimento de captação é uma coisa fundamental. Segunda coisa, ainda existem bolsões de pobreza que demandam saneamento básico, ligações, tratamento de esgoto. Nós temos um desafio que é o reuso da água. Então, a gente ainda tem um percentual pequeno de reuso da água, principalmente quando comparado com outros países do mundo. E o outro desafio, então, é a questão das tarifas. Quando eu comparo o custo regulatório da Sabesp com o custo operacional versus regulatório, eu vou ver que o custo operacional da empresa está maior sempre do que o custo regulatório, às vezes variando 17% para cima, 20% para cima. Quando isso acontece, o investidor, o acionista está perdendo valor. E isso pode levar a uma incapacidade de financiamento lá na frente. Então, é uma coisa para a gente ligar um sinal de alerta. A outra questão é o custo por ligação. Aí comparar o custo da Sabesp versus o custo das empresas privadas. E aí eu tenho uma desvantagem também para a Sabesp. E a terceira coisa que eu posso fazer é se há ganho, por exemplo, numa eventual venda da empresa com prorrogações de contrato de concessão. E se esse upside ele pode ser usado na redução de tarifa. Um grande exemplo para isso foi agora a venda da Eletrobras. Então, nós fizemos uma venda, foi a segunda maior operação de mercado no ano de 2022, 33,7 bilhões, onde 32 bi se destinam a conta de desenvolvimento energético. 5 bi vão entrar nesse ano. Isso vai dar uma redução de tarifa para o usuário. Então, você recupera a capacidade de investimento por um lado,
por outro lado, você está reduzindo tarifa, então isso é um modelo interessante. O senhor está falando de projetos aí de privatização, de concessões, dos principais projetos da sua pasta aqui para o estado de São Paulo, muitos atrasaram e talvez não saiam ainda nesse governo. Privatização do Porto de Santos está prevista para novembro, mas ainda depende do TCU, depende de uma judicialização. A concessão do aeroporto de Congonhas também atrasou e a gente não sabe se vai sair. Também a concessão do Porto de São Sebastião. Por que o senhor não bateu tanto o martelo aqui no caso de São Paulo? O que faltou? Não, acho que não faltou nada. Olha só, nós fizemos vários leilões de terminais no Porto de Santos, leilões importantes, os terminais de celulose, o terminal de grãos, o maior terminal de grãos, o maior leilão de terminal de grãos da história foi no Porto de Santos, 760 milhões de reais de investimento. O maior leilão da história de terminal de líquidos foi no Porto de Santos, 1 bi de investimento. A gente tem mais de 6 bi de investimentos em desenvolvimento no Porto de Santos no atual momento. Nós fizemos, por exemplo, a renovação da malha paulista, isso foi um feito. Então, a gente está falando lá de 6 bi de investimentos em 5 anos. Então, lá, nesse pacote, você tem a duplicação do trecho de Tirapina para Santos, nós temos o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno de Rio Preto, a recuperação do ramal de Colômbia, a recuperação do ramal de Panorama. Concluímos e fizemos o leilão da ferrovia Norte-Sul, e a gente tem que lembrar que o trecho Estrela do Oeste até São Simão é um trecho no estado de São Paulo. Fizemos a nova licitação da rodovia Presidente Dutra, que foi um marco, foi um golaço. Então, um projeto onde a gente está trazendo aí, são 15 bi de investimentos no projeto, 7,5 em São Paulo, com quadruplicação das faixas no Vale do Paraíba, etc. Então, um leilão também bem sucedido. O modelo portuário, a privatização do Porto de Santos, tem o seguinte requinte: a gente precisava, primeiro, fazer a primeira experiência para entender os desafios regulatórios. Então, a gente gastou uma energia fazendo a primeira desestatização, que foi a do Porto do Espírito Santo. A gente tinha que entender a dimensão destes desafios e como que a gente ia endereçá-los para tornar o Porto atrativo. Isso foi muito bem sucedido e aí a gente pôde tocar Santos. Santos e São Sebastião estão mais ou menos na mesma fase. Nós já fizemos a consulta pública, fizemos as audiências, endereçamos aquelas contribuições e estamos enviando para o TCU. Tem possibilidade de fazer o leilão ainda esse ano? Tem, a depender da velocidade com que o TCU vai tratar, sabendo que, pelo menos agora, o modelo já não é inédito, né? Já é um modelo que já foi enfrentado pelo Tribunal de Contas. Se pegar a desestatização de Santos, é a redenção da Baixada Santista. A gente está falando de 20 bilhões de reais de investimento num porto que vai se tornar o maior hub de contêineres da América Latina, o maior porto do Hemisfério Sul. É sair de 160 milhões de toneladas de capacidade para 290 milhões de toneladas de capacidade. É sair de um berço para turismo para 4 berços de turismo. Então, em termos de desenvolvimento, geração de emprego, fora aquele investimento associado. Agora, leilão de Congonhas, 18 de agosto, está marcado já tem data. Então, se não acontecer nada extraordinário, dia 18, na Bolsa de Valores, a gente está leiloando Congonhas e o Campo de Marte. Agora, mesmo apesar dessa transferência de ativos, diversos modais para a iniciativa privada, na sua gestão, os investimentos em totais de infraestrutura, né, somando aí o que é privado e o que é público, caíram todo ano no percentual do PIB, de acordo com dados da CNI, e chegou no ano passado a marca de 1,57% do PIB, que é a menor em mais de uma década. Estou vendo aqui, desde o governo Lula, é a menor. E vem caindo de maneira sistemática, mesmo com essa transferência de ativos aí. Mesmo antes da pandemia, só fazer essa Mesmo antes da pandemia, exato. 2019 caiu, 2020 caiu, 2021 caiu de novo. Qual que é, digamos aí, a responsabilidade do governo por essa queda de investimento, como percentual do PIB? Vamos lá, a gente primeiro tem que entender que o investimento em infraestrutura é de longo prazo. O que nós fizemos até agora? Leilões e assinamos contratos. Então, por exemplo, quando que os investimentos começam em cada um desses contratos? Normalmente a partir do 3º ano de contrato. Isso tem que ser assim porque você precisa de um período inicial para a prestação dos serviços iniciais, para o desenvolvimento dos projetos executivos e para a obtenção dos licenciamentos. E para a obtenção do funding, porque uma operação de crédito de grande porte, de bilhões de reais, e ninguém tem esse dinheiro no bolso, todo mundo vai recorrer ao mercado, ou diretamente, ou via emissão de debêntures, vai levar 6 meses, 8 meses, um ano e pouco para
acontecer. Então, o que a gente vai ver acontecendo no Brasil nos próximos anos? 24, 25, 26, 27, uma aceleração muito forte do investimento em infraestrutura. Aí alguém vai dizer, não, esse investimento aconteceu agora, está vendo como o investimento melhorou, agora aconteceu. Não, é o que está sendo plantado Mas, hoje. candidato, mas havia obras em curso quando os senhores assumiram. O senhor, inclusive, inaugurou obras que estavam em curso. Sim. O senhor, assim, parece que o senhor está dizendo que recebeu do governo Temer sem nenhuma obra em curso. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que nós geramos, primeiro, vamos fazer uma distinção daquilo que a gente está contratando com a iniciativa privada e aquilo que a gente está fazendo com o Orçamento Geral da União. Investimento. Contratos com a iniciativa privada foram feitos pelo governo federal, e aí não só na minha pasta, mas em todas as pastas, 151 leilões de 2019 até aqui. É muita coisa. Contratados 875 bilhões de reais. Metade disso é o setor de óleo e gás, que é o setor mais intensivo em termos de capital. Mas nós temos, por outro lado, os investimentos em rodovias, portos, aeroportos, ferrovias e tal. Então, são investimentos que vão se materializar, está contratado. Então, o que a gente vai ver? Um aumento do percentual de investimento nos próximos anos, porque isso já está contratado. Não se materializou ainda, mas vai se materializar, vai sair do papel. Os contratos são resilientes, tem reserva de liquidez, especialistas dizem que mesmo assim, ministro, não vai chegar nem na taxa de reposição, ou seja, não vai nem ser o suficiente para a manutenção da estrutura que o Brasil tem, ou seja, deprecia. Mas eu entendo que a gente deu o primeiro passo e a gente tem que continuar andando. Vamos fazer a roda. A gente vai ter 1 tri de reais contratados, coisa que a gente não viu há muito tempo. Agora, só para fechar a pergunta da Cátia, aí quando você pega o lado obra pública, OGU, nós acabamos várias obras, mas vamos lá. O primeiro ano que efetivamente a gente teve a influência do teto de gastos foi agora, foi a partir de 2019. Então, você tinha teto e você passou 2 anos enfrentando pandemia e mandando recursos no combate à pandemia. Então, é natural que a opção que o Estado faça naquele momento seja enfrentar a crise sanitária. Então, você vai ter menos recurso para empreendimentos públicos. E aí você tem que dosar recurso público com recurso privado. O que a gente podia fazer? Vou usar da melhor maneira possível esse recurso público que está muito escasso, e aí nós vamos focar muito na conclusão das obras que estão em andamento, foi isso que a gente fez, concluímos obras aí de muito tempo, e por outro lado vamos acelerar a contratação de investimentos com a iniciativa privada. Eu acho que em termos de estratégia era o que era possível fazer. Fábio. Ministro, o senhor recentemente até falou muito sobre a participação das mulheres nesse momento na sua campanha e o quanto o senhor quer valorizar as mulheres. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesse final de semana que o vice dele deverá mesmo ser Braga Neto, o general Braga Neto, vai fazer esse anúncio oficial nos próximos dias. E uma ala ali da campanha do presidente ficou um pouco chateada, né? Porque estava achando justamente que poderia vir Tereza Cristina como a vice do presidente Jair Bolsonaro, até para tentar melhorar a imagem dele com as mulheres. Queria saber o que o senhor achou desse anúncio de Braga Neto e se o senhor pretende colocar uma mulher como vice na sua chapa. Vamos lá, eu acho que se fosse a Tereza Cristina seria maravilhoso e sendo o Braga Neto também é maravilhoso. Eu acho que é um general muito experiente, passou muito experimentado, né, foi interventor no Rio de Janeiro, pegou uma situação de crise de segurança pública, assumindo uma parcela, né, uma parte do governo do estado do Rio. Agora, sobretudo, é uma pessoa de confiança do presidente. Eu acho que o presidente se sente seguro com o general Braga Neto, que passou aí por 2 pastas, a pasta da Casa Civil no momento da pandemia e agora, mais recentemente, a pasta da Defesa. É importante ter um militar ao lado dele? Ele tem essa opção, ele gosta, né? Então, eu acho que tem que ser respeitado, isso passa segurança para ele. Então, no meu ministério, a gente trabalhou muito com mulheres, então, quando eu falo com muito orgulho dos projetos de concessão que a gente fez, os leilões que a gente realizou, todos os leilões eram estruturados na Secretaria de Fomento, que era comandada pela secretária Natália Marcassa, que é uma das pessoas mais criativas que eu já vi. Eu dava um problema insolúvel para ela na sexta-feira, na segunda-feira de manhã tinha uma solução super criativa, super ousada, enfim. A gente fez a primeira diretora
da Agência Nacional de Transporte Aquaviários, a Flávia Tacafá. Então, o seu governo vai ter o quê? Uma porcentagem de quanto de mulheres? O senhor pretende colocar uma vice? Tem algum nome? Porque tinha, inclusive, uma vereadora de Santos que poderia ser sua vice. Deputada federal, tá perdão, aqui. a Rosana do Vale. Tá tá aqui, é verdade. Não, pois é, sempre uma possibilidade. No entanto, tem essa questão dos arranjos partidários, desse fechamento que a gente vai fazer nessa reta final com partidos. Então a questão da partidária prevalece a questão de gênero, o senhor acha? A importância de valorizar as mulheres na política? Veja, a valorização não significa que se dê exclusivamente pela posição de vice. Mas se não ocupar os cargos e as vitrines, como é que vai fazer? Aí é que tá. Quando eu falo na questão partidária, eu estou me referindo exclusivamente só a essa questão da posição de vice, que é a posição que está aberta na chapa. Agora, com certeza a gente vai ver uma participação forte das mulheres no goverino. Né? Então, eu tenho trazido as mulheres... Qual percentual? Seus adversários se comprometeram com percentuais aqui, quando sentaram aí. É uma coisa meio... Se comprometer com percentual, não é assim que funciona. Eu vou buscar os talentos. Nós temos cota de 30%, por exemplo. Tem uma referência para candidaturas. Eu vou buscar talentos femininos. As mulheres demonstraram, na minha gestão no Ministério da Infraestrutura, eu tinha a secretária de Fomento, eu tinha a diretora da ANTAC, diretora do DENIT, consultora jurídica, secretária de Integridade. Não vai ser diferente aqui. Porque o que a gente percebe? Capricho, profissionalismo, preparo técnico, garra. Então, eu vou ter uma secretaria com mulheres e tenho certeza que elas vão dar um banho aí. A gente está, inclusive, com mulheres trabalhando na elaboração do plano de governo. A deputada Rosana Vale está trabalhando, a Mauro Imagem vai trabalhar na área de esporte, enfim, a gente vai trabalhar bem com as mulheres. Eu falei, peraí, porque eu preciso sair para o intervalo. A gente vai continuar nesse assunto, não acabou não. Vai sair para o intervalo e já volta. Inovar para evoluir. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva, com o ex-ministro e pré-candidato do Republicanos, Tarcísio Gomes de Freitas. A gente falava de representatividade, de gênero na política até a nossa interrupção. Eu queria perguntar, em termos de representatividade racial e de LGBTQIA+, se o senhor pretende incluir também esses grupos no primeiro escalão do seu governo, Menezes? Olha, desde que eu tenha os perfis adequados, seria muito bem-vindo. Eu adoraria. Então, pretendo sim. Mas também sem meta, sem se comprometer sem meta. É muito difícil se comprometer com a meta e chegar e dizer, não, eu tenho que ter um secretário assim porque eu me comprometi. Mas não é assim que a gente avança, pondo metas e as pessoas se entendendo possíveis naqueles espaços? Eu acho que a gente avança criando oportunidades, né? Combatendo o racismo estrutural, desde baixo, desde a base, para que essas pessoas possam realmente chegar nas posições de destaque, e isso já vem acontecendo. Acho que o Brasil tem adotado algumas ferramentas, né, de combate ao racismo, e isso tem proporcionado, por exemplo, a ascensão de quadros. Eu tive o privilégio de trabalhar com generais negros no Exército, então isso me deixa extremamente feliz. E vou ficar muito feliz de ter secretários. Mas o senhor falou que as suas escolhas vão ser a partir das indicações dos partidos. Então, os partidos indicam, a partir daí, o senhor vai escolher esses perfis, é isso? Não, eu disse que elas vão a partir da escolha das indicações dos partidos e, obviamente, eu disse que alguns postos são escolha pessoal. E tem que ser assim. Quais serão as secretarias Por exemplo, de escolha? Secretaria de Fazenda. É uma secretaria minha. Não posso ter indicação partidária para a Secretaria de Fazenda. Por exemplo, né, por hipótese, não quer dizer que não existam outros. Uma Secretaria de Planejamento, eu quero que seja minha, né, pessoal, da minha lavra pessoal, não quero indicação. Obviamente, você não vai ter, às vezes, os quadros para todas as posições. E aí é natural que você recorra àquele bloco que está contigo nessa caminhada. Desde que aquela pessoa indicada tenha o perfil. E é muito comum... recebe um currículo, não, esse currículo não é adequado, me desculpa. Não tem o perfil de competência que eu estou esperando, porque tem duas coisas que eu acredito, plano e time. Seu time tem que ser de primeiro nível. Se não for de primeiro nível, não dá certo. Você tem que ter um time de primeiro nível.
um time de craques. Aí funciona. Catar, e depois o Ivan, que queria também fazer. Ministro, queria falar de um tema aqui muito destacado na sua pré-campanha, também muito importante para a população, que é a segurança pública. Chama atenção a sua oposição à disponibilidade das câmeras nos uniformes dos policiais militares, né? O senhor já chegou a dizer, inclusive, que é mais barato e mais eficaz o monitoramento dos bandidos, né? O senhor já marcou algumas diferenças em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Uma delas, por exemplo, é a questão da vacinação na pandemia. Eu lhe pergunto, ser contra uma medida que tem apresentado resultados incontestes não é uma forma de negacionismo perigosa na administração pública também, exemplo do que foi algumas dessas adotadas na pandemia? Só para trazer alguns dados, né? Houve uma redução de 46% na letalidade policial, redução na morte de policiais, portanto, também se está monitorando os bandidos com a câmera, e menos 41% denúncias de lesões corporais, menos 10% de denúncias por abuso de autoridade. O que eu vejo dessa situação toda é o seguinte: a grande questão é a percepção de segurança do paulista melhorou ou piorou? O que a gente está vendo é uma elevação dos crimes contra o patrimônio, uma elevação da quantidade de roubos, a quadrilha do Pix, as pessoas perdendo seus celulares no meio da rua, pessoas sendo baleadas. Então, a gente está vendo, no final das contas, um aumento da criminalidade. Eu entendo a Câmara negativa, e aí é uma questão que vem da minha própria experiência pessoal. O único pré-candidato que já teve com um fuzil na mão, trocando tiro, sou eu. Ninguém teve. Eu passei por isso no Haiti e vi como, às vezes, a tomada de decisão numa fração de segundo pode ser decisiva para a sua vida. Para mim, a Câmara é um inibidor. Eu vejo a Câmara como um voto de desconfiança para o agente de segurança pública, a pessoa que está lá vestindo farda para nos defender. A gente tem visto o seguinte: nós temos uma quantidade enorme de criminosos que, em função de regimes de progressão de pena, cuja a justiça determina algumas servidões, algumas obrigações, perambulando sem nenhum tipo de monitoramento e sem que se veja se aquelas servidões estão sendo cumpridas. E aí é que eu falo, a tornozeleira custa R$290. A câmara do policial, a câmara corporal, R$ 690. A reincidência desses criminosos está batendo 50%. Então, aquele criminoso que está andando na rua, que deveria cumprir determinadas obrigações e não está cumprindo por falta de monitoramento, está voltando para o crime. Então, no final das contas, se eu monitoro o bandido, eu diminuo essa reincidência. E se eu diminuo essa reincidência, eu vou aumentar a percepção de segurança. Essa é a minha bronca das câmaras dos policiais. Mas você vai tirar as câmeras? Eu vou reavaliar a política. Mas eu não vejo a Câmara com bons olhos, porque, além de tudo, para mim, ela inibe a ação policial. Em que sentido? O policial pode ser, por exemplo, vítima de uma isca. Ou seja, aquele cara que desmobiliza uma guarnição, porque o policial tem que tomar determinada conduta para uma pessoa que não teria... Mas qual é essa determinada conduta que não pode ser filmada, ministro? E não inibe também abuso? Ser filmada justamente porque ela é filmada. Às vezes, uma coisa que o policial está vendo que é uma isca, que é uma armadilha, ele poderia dispensar logo e ele vai ter que fazer um flagrante, vai ter que levar para a delegacia, você vai desmobilizar uma guarnição. E ele vai sair da cena, ele vai sair de um determinado local justamente na hora que um crime de maior potencial... Mas usando o impressionismo para combater dados numéricos, ministro. Não parece algo que alguém do seu perfil técnico faça? Não vejo dessa forma. Eu vejo, por exemplo, eu não vejo tropa especial nenhuma do mundo usando câmara corporal. Mas, ministro... Eu não acho adequado para o enfrentamento do crime organizado. Não inibe a atuação do mal policial? Quer dizer, esse é um modelo que está sendo discutido há 10 anos, ele tem sido adotado em outros estados, assim, com um grau de eficácia. Enfim, a agência policial não deve se pautar ali pelo procedimento, pelo protocolo? Não, a agência policial não, todo mundo deve. Todo mundo deve. Eu acho que todo servidor público deve. A câmera não é uma garantia disso? Eu não vejo como garantia. Eu acho que garantia é treinamento, garantia é valorização da tropa, garantia é salário, garantia é suporte jurídico, garantia é assistência de saúde, garantia é policial motivado. Isso é que é garantia. O policial motivado vai ser um bom policial. Eu acredito na polícia, eu confio no policial.
Agora, o senhor sempre tem dito que se pauta por decisões mais técnicas, por estudos, e está falando aí que vai avaliar a política. Mas há estudos já que corroboram isso, inclusive acadêmicos, né? Você tem um estudo, inclusive, do qual participou a PUC do Rio de Janeiro, que já atestou, em outras experiências, no caso em Santa Catarina, eficiência desse tipo de instalação de câmera na farda. A experiência acadêmica mostra que é relevante a redução da letalidade policial, entre outros atributos ali, positiva. Assim, tem uma preocupação enorme aí com a letalidade do policial, gente. E a letalidade Ela do não bandido? é preocupante? Não, ela é, mas acontece que para mim é uma questão que se combate com corregedoria e treinamento. E a letalidade do bandido? E a dissuasão? Né? Eu converso com policiais militares sempre que eu estou na rua. Não tem uma vez que eu esteja parado num lugar que eu não vá cumprimentar a guarnição, que eu não vá falar com os policiais. E eu sempre faço a minha pesquisa de campo. Eu pergunto se aquilo está sendo bom ou ruim. E o que eu ouço sempre é que aquilo é ruim. Eu vejo um policial insatisfeito com o uso do equipamento. E é por quê? Porque ele quer cometer um ilícito? Porque ele quer ser um mau policial? Não. É porque aquilo está inibindo a atividade dele. Você tem policiais vocacionados, bem treinados e que não estão satisfeitos com o equipamento. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou voltar ao tema do seu domicílio eleitoral. A equipe da Folha teve no endereço que é declarado como seu, a Justiça Eleitoral, e foi informado lá que o senhor não mora lá, que inclusive o imóvel está em obras. Como é um tema que está sendo exaustivamente explorado, o senhor sabe, na campanha, eu só queria saber onde que o senhor está morando aqui em São Paulo e qual é a relação que o senhor tem com a cidade, que o senhor fala que não é uma questão só de domicílio eleitoral, mas tem vínculos, além da sua família, que o senhor já citou. Qual é a sua relação com o Estado? Primeiro, a relação de trabalho é uma relação importante. E está mais do que suficientemente comprovado. E onde que o senhor está morando aqui? Eu tenho uma base em São José dos Campos. Eu tenho uma base em São Paulo. Veja, eu estou muito no interior, viajando bastante. E tenho, obviamente, muitos compromissos na cidade de São Paulo. Então, eu tenho uma base em São Paulo e tenho a base de São José dos Campos. Eu tenho 2 bases, fora os períodos que eu estou em viagem. Está se pegando muito essa questão domicílio e deixando-se deixando de entender o que é, de fato, o domicílio eleitoral. Tem a relação de trabalho? Tem. Tem a relação afetiva? Tem. Tem a base estabelecida? Tem. Assim, todos os requisitos legais estão cumpridos. Ministro, depois que o senhor deixou o Ministério, o senhor reassumiu uma função na Câmara. O senhor está licenciado, está recebendo pela Câmara. Qual que é o seu estágio funcional atual? Vamos lá, vamos só esclarecer o que é a função. Eu não reassumi a função. A carreira de consultor legislativo tem uma função inerente, que é uma anomalia até, né? Não deveria ser assim, mas é. Quando você faz o concurso para a Câmara, basta ver o edital, você faz o concurso para analista legislativo com atribuição de consultoria, ou seja, é um dos poucos cargos que eu conheço, talvez seja o único, que você passa você passa no concurso com uma função comissionada atribuída. Quando você está cedido, então você não está lotado na consultoria legislativa, e era o meu caso, eu estava cedido ao Ministério da Infraestrutura, você deixa de perceber aquela função comissionada. Quando você volta para a Câmara dos Deputados, imediatamente você é reintegrado à consultoria e você volta a receber a função comissionada de consultor. Então, é uma função inerente ao cargo. Todo consultor legislativo inerente... Mas o senhor está trabalhando agora? Não. Aí eu tirei férias, porque eu tinha alguns períodos de férias para tirar, e nesse exato momento eu estou em licença para tratamento de interesse particular, uma LTIP, ou seja, um instrumento previsto na Lei 8.112, uma licença sem remuneração. Certo. O senhor se considera, né, conservador nos costumes e liberal na economia, né? O senhor fala bastante sobre isso. Eu queria saber de que maneira esse conservadorismo vai acontecer caso o senhor seja o governador de São Paulo, em especial na área da educação, né? Nesses últimos dias, esse episódio gravíssimo e trágico envolvendo uma criança de 11 anos trouxe muito à tona a discussão sobre a importância da educação sexual nas escolas. O senhor é contra a educação sexual nas escolas? E de que maneira o seu perfil conservador
poderá estar presente na educação do Estado de São Paulo? Eu acho que a educação sexual nas escolas eu não sou contra. Eu sou contra a pregação de ideologia de gênero nas escolas. O que eu considero que a escola tem que dar ferramenta, e aí vem meu lado pragmático. O que me preocupa na formação do jovem é ele ter ou não perspectiva. Me preocupa ele completar o seu ciclo, os vários anos que ele precisa passar na escola e, eventualmente, ele não ter ferramentas para ingressar no mercado de trabalho. Isso, de fato, me preocupa. Então, e aí eu fico imaginando o seguinte, o que o mercado espera do jovem? O mercado espera que o jovem tenha, por exemplo, ferramenta, habilidade de comunicação. O jovem precisa ter capacidade de ler, de interpretar um texto, de produzir um texto. O mercado hoje está ficando chato. O mercado está começando a exigir que essa habilidade de comunicação se dê em outro idioma. O mercado exige que esse jovem tenha alguma ferramenta matemática. Que, por exemplo, qualquer entrevista de consultoria, a primeira coisa que o jovem vai ser testado é se ele tem capacidade de resolver um problema ou, pior, de pegar um problema grande e quebrar esse problema em partes menores. E hoje o mercado está começando a exigir a habilidade de programar, a intimidade com a tecnologia de informação. Está sobrando vaga no setor de alta tecnologia. E o jovem aprende tudo. Então, essa formação voltada para as demandas do mercado é fundamental. Mas e a educação? O senhor falou, ele falou que ele é a favor da educação sexual na escola. Eu queria saber como que seria essa educação sexual que o senhor defende nas escolas. A questão da proteção, a questão, vamos dizer, da saúde, a questão do controle de natalidade, do planejamento familiar, eu acho que são questões importantes. Como a educação financeira é uma questão super importante. Agora, qual a sua avaliação das escolas técnicas, entre Paula Souza, as ETECs, que são... Acho uma coisa extraordinária, fundamental. Entendo que elas precisam ser revigoradas e a gente tem que pensar o seguinte, qual é a vocação de cada região que nós temos no Estado para que a gente consiga prestar um serviço, um ensino técnico muito adequado, muito aderente à demanda do mercado. Mas entendo que a formação técnica é fundamental, isso é um patrimônio que o Estado de São Paulo construiu, que a gente tem que preservar, aprimorar e fazer com que essa formação profissional seja cada vez mais vigorosa. Quando falar sobre costume, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Deixa eu só encerrar uma coisa de educação, Kátia, a gente volta, eu juro que eu volto com você depois do intervalo. Em relação ao homeschooling, caso passe no Senado, já passou na Câmara, o senhor pretende regulamentar em São Paulo? O senhor acha pertinente? Olha, eu entendo, eu defendo a liberdade, então acho que cada pai tem que ver o que é melhor para o seu filho, né? Eu entendo também, por outro lado, que o convívio na escola é fundamental. Nós temos um desafio enorme em termos de educação imposto pela pandemia. Nós tivemos aí um afastamento dos alunos da escola e nós precisamos correr atrás do tempo perdido. Correr atrás do tempo perdido basicamente significa, primeiro, combater a evasão. E combate à evasão tem muito a ver com política de transferência de renda. Segunda coisa, acolhimento. As famílias precisam de acolhimento. O envolvimento das famílias, principalmente no campo até da saúde, é fundamental. Terceira coisa, a gente precisa adequar currículos e adequar cargas. Ou seja, de que maneira eu vou ter ensino híbrido, presencial e distância para conseguir suprir no espaço que for necessário de tempo aquele déficit que nós tivemos nesse período. E a quarta coisa, infraestrutura. A gente precisa de escolas conectadas. Então, a infraestrutura na escola é fundamental para a gente tentar combater esse déficit aí e preparar o aluno para ir para essa escola técnica. Preparar o aluno para entrar na ETEC e na FATEC. Eu vou precisar pedir licença para ir para o nosso último intervalo. A gente volta para o bloco final, volto com a Kátia, com o Catá. Não sai daí. Inovar para evoluir. Bradesco. Voltamos para o último bloco do Roda Viva. Quem pergunta agora é a Kátia Seabra.
Ministro, num evento recentemente que o senhor orou de joelho, o senhor acusou a esquerda de negar Cristo. Eu queria saber se vai ser um argumento da sua campanha, se foi o deslize de um técnico, se você acha que haverá outros atos como esses e se você acha importante esse discurso. Kátia, eu acho o seguinte, a gente está sempre exposto, sempre falando, talvez nem todas as vezes a gente seja feliz, né? O que eu vejo é o seguinte, o meu discurso é muito a favor da família. E, no final das contas, o exemplo da família vem de Cristo. Cristo veio ao mundo de uma manjedoura, mas, acima de tudo, de um pai e de uma mãe. O primeiro milagre de Cristo foi feito a pedido da sua mãe. Ele inicia a sua vida pública por meio da sua mãe. Cristo, o Filho de Deus, aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai. Então, no final das contas, ele nos ensina os valores da humildade, os valores do trabalho e os valores da família. Então, toda vez que você tem qualquer tipo de ação que, no final das contas, atenta contra a família, de certa forma, a gente está indo contra o exemplo de Cristo. Mas qual família o senhor está falando, ministro? Que definição de família é essa que o senhor está trazendo? A família que eu acredito, que é aquela família que nos é ensinada, enfim, que é a família que eu aprendi na minha convicção. E as demais religiosa. famílias? Um homem e uma mulher? Mães e pais solo, de pais e dois pais, duas mães, casais homoafetivos, como o senhor vê essas famílias que existem pela Constituição? Eu vejo que, assim, elas merecem todo o respeito, toda a proteção legal, né? E é uma proteção legal que está vindo no nosso ordenamento jurídico, os direitos civis têm que ser preservados. E em relação ao governo do Estado, as políticas públicas voltadas para essas famílias, acesso às políticas do governo? Precisamos ter políticas públicas voltadas para essas famílias, que são famílias como quaisquer outras. Catá? Ministro, o senhor tem um discurso, e aparentemente vai levar isso muito para a campanha, apostando muito no antipetismo, que a gente sabe é forte em São Paulo, né? Tem uma resistência grande ao PT, mas o partido também tem o seu eleitorado cativo e tem uma grande chance de estar no segundo turno. Há uma possibilidade do atual pré-candidato do PSB, Márcio França, desistir da sua candidatura. Essa negociação está ocorrendo. Eu queria saber como é que o senhor vai levar a sua campanha. Quer dizer, basta para o senhor o discurso do antipetismo, o senhor vai ter que disputar essa vaga, essa polarização com o PT, com o governador Rodrigo Garcia. Como é que o senhor encara isso? Olha, eu vejo que a tendência de você ter uma polarização no estado de São Paulo, repetindo a polarização nacional, é muito grande. Realmente acredito nessa polarização se repetindo aqui no estado de São Paulo também. O presidente enfrentou várias crises, manteve uma grande resiliência, significa que tem um eleitorado que é muito fiel e muito engajado, né? E o poder de transferência de votos dele é gigantesco. Então, eu de fato acredito que o Brasil está bastante dividido e essa divisão vai se repetir aqui no estado de São Paulo. Tem um antipetismo forte aqui, obviamente eu faço parte desse antipetismo por convicção. Né, por entender que o partido falhou com o Brasil. E é um partido que, para mim, representa atraso, superação, não tem nada de bom para mostrar. Você imagina o seguinte, é um partido que está em cima da mesma liderança e com o mesmo quadro há 40 anos. Né? O que de novo o partido trouxe? Né? Quem é que estão apostando de novo numa corrida presidencial? O mesmo Lula, de 89. É a mesma pessoa de não sei quantos anos, de quanto tempo. E como eu falei, esse cara que perdeu uma grande oportunidade de ter feito uma mudança. E nesse ponto ele traiu toda a nação, porque muita gente acreditou. Em termos de pesquisa, o antibolsonarismo é maior que o antipetismo hoje, no Brasil e em São Paulo. Aqui o Lula lidera, depois de muito tempo em que o PT não liderava, e também o Fernando Haddad lidera. No Brasil, a mesma coisa. O senhor falou do governo Lula, mas é considerado, pelas pesquisas, um dos melhores dos últimos anos, enquanto o presidente colhe as piores avaliações. Como o senhor vê isso? O senhor acha que o eleitor está errado nesse aspecto? Eu acho que nós temos um eleitor magoado com algumas questões e que não se tocou para o risco PT, para o risco que o PT representa, né? Porque o discurso é muito ruim. O discurso, se levado a termo, vai nos levar para o caos. E o discurso do presidente não nos leva para uma ruptura institucional, ministro? Não.
Não houve essa ruptura, não vai haver essa ruptura. No final das contas, a gente tem alavancas que foram mexidas. É o governo que aprovou várias reformas pró-mercado, é o governo da autonomia do Banco Central, é o governo que terminou obras inacabadas, é o governo do marco do saneamento, é o governo da regularização fundiária. Falando em termos institucionais e democráticos, não econômicos. Eu não vejo risco nenhum para a democracia, nenhum. O senhor tem dito... O governo Bolsonaro. Bom, eu queria voltar à questão das finanças do Estado. O Estado de São Paulo é um Estado com uma situação fiscal confortável, né? O senhor acabou de citar, o senhor mesmo hoje já citou aqui os 45 bilhões de superávites do ano passado. Em caso o senhor seja eleito, qual é a sua expectativa, qual a sua prioridade para investir esse caixa que o governo do Estado hoje tem? Seria na questão social, que o senhor falou aqui, segurança, educação, saúde, ou o senhor pretende realizar aquela coisa que é muito mais comum, né, nos governantes, se preocupar mais com obras, no seu caso, de infraestrutura, já que o senhor tem experiência nessa... Sabe? Veja, obras, eu acho que é um conjunto de coisas. Obras de não dá para fazer tudo, né, ministro? Não dá para fazer tudo, sem dúvida. Obras de infraestrutura são importantes, sem sombra de dúvida são. Mas me preocupa muito hoje determinadas situações que nós temos no Estado. Me preocupa, por exemplo, a situação dos moradores em situação de rua. Né? E é uma situação super complexa. Me preocupa a situação da Cracolândia. E observe, é complexa na medida em que ela demanda a integração de várias políticas públicas. A gente está falando ali de acolhimento, de assistência / desenvolvimento social. A gente está falando de saúde, porque eu preciso fazer o tratamento do dependente químico, e eu estou falando de habitação, porque a pessoa não vai para a rua para consumir droga, a pessoa consome droga porque está na rua. Então, essa situação do déficit habitacional, a situação dos moradores em situação de rua, talvez seja um dos maiores desafios que nós tenhamos. Há espaço para construir habitação? Há. Para retrofitar edificações? Há. Para reaproveitar, por exemplo, edificações, prédios que são do Estado, que foram desapropriados no passado? Há. Se a gente pegar, por exemplo, a São Paulo Industrial nasceu na margem da linha do trem. A São Paulo Industrial morreu na margem da linha do trem. Então, se você sai do centro, vai andando em direção à Barra Funda, Lapa, Vila Leopoldina, ao longo da linha do trem você vai ver vários galpões abandonados, áreas que podem servir para a conjugação de empreendimentos de habitação de interesse social, habitação de médio padrão e empreendimentos comerciais. E eu falo os três juntos, porque os dois primeiros financiam a habitação de interesse social numa lógica de parceria público-privada. Ivan, aí dá para trazer o capital privado. Pedir para a gente encurtar as respostas às perguntas, que a gente está indo para o fim do programa. O senhor está dizendo que não há risco democrático, de ruptura democrática. A mesma coisa era falada pelos republicanos na época do governo Trump e houve uma tentativa de golpe, uma evasão ao Capitólio. Se isso acontecer no Brasil, como o senhor vai agir? O senhor vai manter o apoio? O senhor vai relativizar? Ou o senhor vai condenar, eventualmente, uma tentativa de golpe? Isso não vai acontecer no Brasil. Sim. O senhor põe a mão e a cara no fogo, ministro? Não vai acontecer. Eu confio plenamente. O presidente é produto da democracia. Não é bom. Ele foi eleito na democracia, mas ele já defendeu a ditadura. E continua defendendo, aliás. Não, eu não vejo ele fazer defesa da ditadura. Assim, e no final das contas, acho que a gente tem um sistema democrático maduro, barulhento, porém maduro, e que não corre risco de ruptura. Acho que a gente vai ter um processo democrático agora no final do ano, vamos ter eleições, essas eleições vão transcorrer tranquilamente e nós vamos ter aí os resultados proclamados e os seus vencedores tomando posse e a coisa transcorrendo normalmente. O senhor está seguro de que ele não vai questionar o resultado da eleição? Eu estou seguro que a eleição vai transcorrer normalmente e não vai haver questionamento. Certo. Está aberta a roda. Eu queria fazer... Voltando a perguntar, o senhor disse que o presidente Jair Bolsonaro ele transfere votos e tal, mas ele também tem um teto aqui, que é um alto índice de rejeição no Estado. Como é que o senhor pretende furar esse teto? Bom, primeiro... Como é que é ser um bolsonarista de nuances, como foi definido, senhor? Eu não sou um bolsonarista de nuances. Veja, eu acredito numa linha
pró-business, uma linha pró-iniciativa privada, pró-livre iniciativa, uma linha de reformas pró-mercado, uma linha de consolidação fiscal, uma linha de prosperidade. Para mim, é a linha que hoje está encampada pelo presidente. Mas como é que o senhor fura esse teto? Tem um limite, que é uma rejeição de 49%, mais ou menos. Primeiro, eu acredito no crescimento do presidente, porque para mim o voto do PT hoje, ou aqueles que declaram voto no Lula, declaram de forma não convicta, envergonhada. E quando começarem a perceber o risco que nós temos nas mãos, vão começar a migrar. Segundo, a gente vai furar determinadas limitações com o projeto, mostrando o que nós temos planejado para o estado de São Paulo, que tem uma série de oportunidades que estão adormecidas e que podem ser potencializadas. A gente vai mostrar a nossa capacidade de tirar projetos do papel, de construir esses projetos e tirá-los do papel e transformá-los em realidade. Então, isso vai trazer o convencimento. Por isso, eu estou bastante otimista com relação à trajetória e com relação à eleição. Ministro, queria agradecer muito a sua entrevista. Obrigada por ter estado aqui com a gente essa noite. Muito obrigado, Vera. Um prazer grande estar de volta aqui. Espero ganhar as minhas charges. Isso vai acontecer no final do programa. Queria agradecer também a essa bancada excelente que dividiu os trabalhos comigo. Eduardo Belo, Kátia Seabra, Eduardo Catá, Fabiola Cidral, Ivan Martínez Vargas e Paulo Caruso, que já está pautado para dar as charges para o ministro. Muito obrigada, sobretudo, a você pela sua audiência nesta noite e em todas as semanas. Esta foi a terceira sabatina com os principais pré-candidatos ao governo de São Paulo aqui no Roda Viva. Na próxima segunda-feira, dia 4 de julho, nós receberemos o governador Rodrigo Garcia, que é pré-candidato à reeleição pelo PSDB. Com isso, encerramos o ciclo com os postulantes à sucessão paulista. Ao longo dos próximos meses, abriremos espaço para receber também os pré-candidatos à presidência da República. Desde já, esperamos que aqueles mais bem posicionados nas pesquisas aceitem o nosso convite para um debate franco e democrático de suas ideias para o Brasil. Você fica agora com o Senhor Brasil. E o Roda Viva volta na próxima segunda, às 10 da noite. Eu espero você lá. Inovar para evoluir. Bradesco.